Eu vou apresentar agora 5 dicas preciosas da disciplina positiva para adolescentes desse livro, que foi escrito pela doutora Jane Nelson e pela Lynn Lott. Vamos lá. Primeira dica. É uma ferramenta da disciplina positiva, poderosa. Usar apreciação e reconhecimento. Parem para pensar. Os filhos de vocês não estão acostumados a ouvir coisas positivas a seu respeito. Estão acostumados, e não é só de vocês não, é do mundo. Todo mundo reclama, critica, dá bronca, dá sermão, grita. Foca no que eles fazem de errado. Foca nos problemas. E geralmente sobre o comportamento deles, não é? Então, essa habilidade de fazer reconhecimentos, de fazer agradecimentos até por comportamentos agradáveis, né, legais, positivos, é uma habilidade que a gente desenvolve com as reuniões de família. Então, nós estamos falando aqui sobre encorajar, sobre focar, localizar, procurar. Eu sei, às vezes parece que não tem nenhum comportamento positivo, mas tem. E o nosso papel é buscar o que meu filho faz bem. A minha filha, por exemplo, cozinha muitíssimo bem, melhor do que eu. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Falo sobre isso para ela, falo sobre isso para outras pessoas na frente dela, para que ela saiba que eu estou valorizando esse esforço, essa dedicação, esse talento que ela tem de cuidar de uma alimentação saudável, né? E fazer a própria alimentação. Então, falar sobre os talentos dos nossos filhos, contar histórias deles enquanto crianças, quando eles eram menores, histórias divertidas, histórias de atitudes, de postura que eles tiveram. Minha filha teve inúmeras posturas. Eu lembro no primeiro dia de aula, ela era ainda pequenininha, eu achando que eu ia passar o dia inteiro na escola com ela logo arrumou uma amiguinha para brincar, começou a conversar e depois de alguns minutos que ela se lembrou que eu estava ali, olhou para mim, mandou beijinho, fez tchau. Isso porque ela tinha 2 aninhos. Essas histórias eles adoram ouvir. Então, resgate lá da sua memória coisas positivas, antigas, atuais e misture. Conte para o seu filho coisas boas a respeito dele. Como você acha que ele vai se sentir ouvindo essas histórias? E, se necessário, pergunte: filho, você gostaria de ser reconhecido pelo quê? Essa é mais difícil. Perceba o que ele quer ouvir, o que ele gostaria de perceber, que você falasse, que você reconhecesse. E fale, verbalize, diga o que ele quer e precisa ouvir naquele momento. Então, usar a apreciação e reconhecimento, se possível, não só nas reuniões de família. A próxima ferramenta da disciplina positiva é usar o humor. Eu não sei vocês, eu sou uma pessoa bem-humorada, mas eu não sou muito de fazer piadas, brincadeiras. Então, eu usei o humor pontualmente em algumas situações inesquecíveis, porque o legal do humor é você surpreender o seu filho. Por exemplo, eu lembro uma vez que a minha filha estava muito resistente a ir ao supermercado comigo. Ela gostava de fazer compras quando as compras interessavam, né? Quando ia comprar uma roupa nova, alguma coisa assim. Agora, supermercado, cá entre nós, realmente é chato. O que eu fiz? Eu tinha feito uma lista de supermercado com duas partes, né? Duas colunas. Eu rasguei a lista no meio e falei, olha, é o seguinte, a gente vai fazer uma compra de supermercado super rápida. Nós duas temos 30 minutos no máximo para dar conta dessa lista. Qual parte da lista você quer? Ela escolheu a parte que não tinha material de limpeza, porque ela não gosta de escolher isso, preferiu a parte das guloseimas. E lá fomos nós, cada uma com o seu carrinho pelo supermercado e depois combinamos de nos encontrar no caixa. Fizemos isso mais de uma vez. Então, de uma forma leve, divertida, bem-humorada, quase que uma competição entre nós de quem acabou primeiro, e ela costumava acabar mesmo antes, a gente conseguiu dar conta dessa tarefa, né, que tão importante que é fazer compras para abastecer a casa. Importante é que vocês se divirtam juntos, que vocês deem risada juntos. Procurem juntos descobrir, façam uma lista de coisas divertidas. O que nós podemos fazer juntos para nos divertir em família? O que nós podemos fazer juntos, só nós dois, filho, eu e você?
Só nós duas, eu e você, filha. O que nós podemos fazer? Pensem, discutam e ponham em prática. Essa outra ferramenta da disciplina positiva específica para adolescentes é o fazer acordos. Com os adolescentes, não funciona aquilo que talvez funcionasse quando eles eram pequenos, que é, olha, vamos acordar que... Na verdade, isso não é um acordo. É você, adulto, pai ou mãe, propondo alguma coisa. Um verdadeiro fazer acordo com os seus filhos, ele vem junto, no caso dos adolescentes, com uma garantia. Fazer acordos com garantia. Porque eles têm um senso de lógica, de justiça, e eles vão topar ter alguma consequência, alguma regra, alguma garantia. Por exemplo, quando eu empresto o carro para minha filha, ela sabe que o acordo tem a garantia dela devolver o carro ou limpo, ou com o tanque cheio, enfim, tem alguma responsabilidade. É quando o privilégio vem junto com a responsabilidade, porque eles precisam saber que se perder essa responsabilidade, se não houver essa responsabilidade, automaticamente eles perdem o privilégio. Quer ver outro exemplo que aconteceu lá em casa? Eu quero alguma coisa. Tá bom, então eu te ajudo financeiramente até tal ponto e você completa isso. Juntos nós podemos adquirir isso que você quer tanto. Outra dica. Você me empresta tal coisa? Chega numa fase da adolescência em que eles, durante um longo período, eles não querem nada seu, porque tudo seu é horroroso. Depois de uma certa fase, pode ser que alguma blusa, alguma coisa, alguma peça te interesse, né? Interesse ao seu filho ou à sua filha. Então você empresta aquele objeto em troca de outro. Então você pode combinar que você empresta e você pega algo emprestado. Esse é um acordo. Pensem em fazer acordos com garantia com seus filhos, juntos. Outra ferramenta da disciplina positiva é o envolvimento. Significa envolver o seu filho ou sua filha em alguma coisa. Significa fazer junto, fazer com, cooperação, colaboração. Nós não estamos falando de fazer por eles ou no lugar deles. Tem algumas decisões que a gente não pode envolver os filhos, que são decisões mesmo do pai ou da mãe ou dos dois juntos. Mas muitas delas nós podemos envolvê-los. Por exemplo, vocês já decidiram aonde vão ser as férias da família. Por que não envolver os filhos de como pode ser esse processo? De como pode ser, quais podem ser os problemas que podem acontecer, aqueles momentos de tédio ou de conflito. Então vocês antecipadamente se organizam e você pode envolver os seus filhos na busca por soluções para esses possíveis problemas. Antecipar problemas, planejar. Olha quantas habilidades você estaria ensinando para os seus filhos se você envolvê-los. E a última ferramenta de disciplina positiva específica para adolescentes é a do acompanhamento. Essa é difícil, é fundamental. Nós estamos falando de um acompanhamento seu, de adulto, de pai e mãe, que seja um acompanhamento eficaz. Um acompanhamento que vai garantir que aquele acordo está sendo cumprido. Um acompanhamento que vai ser feito com dignidade, com respeito, com supervisão, não com punição ou com consequência. Ah, não tá, porque eles vão testar, eles vão te testar. E você pode fazer esse acompanhamento com conversas, perguntando, ouvindo, buscando soluções, revendo acordos, definindo prazos. Isso do prazo é muito importante, porque senão o seu filho pode falar que vai sim arrumar o quarto, que vai sim fazer aquele trabalho, que vai sim fazer aquele estudo para aquela prova. Enfim, de alguma forma, o seu acompanhamento é o que vai garantir que aquilo aconteça. Então você pode apelar para o senso de justiça e de responsabilidade dos seus filhos, fazendo boas perguntas, combinando códigos ou falando o menos possível. Talvez só lembrando, você já conseguiu acabar aquele trabalho? Você precisa de alguma ajuda para aquilo? Deu certo? Filho, como foi? Deu certo fazer aquilo? Enfim,
acompanhe. Não acredite que eles, afinal são adolescentes, não estão ainda na fase adulta de total responsabilidade, eles vão testar. Essas foram algumas das ferramentas da disciplina positiva que nós podemos priorizar, né, no trato com os nossos filhos adolescentes. Até!